Olá pessoal, aqui é o Jailton. Pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para você a solução definitiva do método Ágora. O método Ágora finalizado, 100% finalizado, tá? Esse método que vai fazer com que você, não importa o seu nível de conhecimento, não importa se você já tentou aprender, não importa. Eu quero te dizer que o método Ágora vai transformar você em um programador profissional. Apenas utilizando o método Ágora você vai conseguir. E o que é o método Ágora? Mesmo que você já me ouviu falar do método Ágora antes, mesmo que você já conheça, eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque você vai agora entender todo o trabalho que eu tive durante 5 anos pesquisando como que os alunos aprendem, por que os alunos não aprendem, o que é mais difícil, o que é mais fácil, como que realmente a gente pode fazer com que um aluno realmente consiga aprender. Então, segura comigo só até o final e você vai entender. Primeiro eu quero dizer o que é e como que funciona o método Ágora. O método Ágora, ele é uma metodologia de estudo, organizado em um roteiro de aprendizado com todos os conteúdos que um aluno precisa para desenvolver seus projetos sozinho, independente do nível de conhecimento que você possua. E é interessante, ó, o método Ágora, ele possui uma metodologia capaz de fazer com que qualquer pessoa consiga aprender a programar sozinho em 3 meses. E esse é o diferencial. Talvez você possa imaginar o seguinte, Jailton, como que isso é possível? Eu já estudei e tal, como que é possível aprender a programar sozinho? Eu quero te dizer que isso é perfeitamente possível. E se você seguir o método Ágora que eu vou te apresentar aqui, não tem erro, não tem falha, você vai conseguir aprender. Antes de te explicar, eu só preciso te explicar mais algumas coisas. Então veja, imagina, por exemplo, um sistema como esse. Imagina essa tela aqui, ó, uma tela dessa. Para você desenvolver uma tela dessa, o que você precisa fazer? O que você precisa conhecer? Pessoal, uma simples tela, para você desenvolver, para você fazer funcionar, você precisa ter uma série de conhecimentos, tá? Aqui eu coloquei alguns para você ter uma noção, mas para você clicar no botão, fazer alguma coisa, cadastrar no banco de dados, consultar no banco de dados, fazer regra de negócio, fazer essa tela, enfim, você precisa de uma série de conhecimentos. O problema é que esses conhecimentos você tem que adquiri-los de forma independente. É como o corpo humano. O corpo humano tem boca, tem nariz, né, tem pulmão, tem cérebro, tem uma série de coisas. Essas coisas elas não funcionam sozinho, elas precisam estar em conjunto, mas ao mesmo tempo elas funcionam sozinho, elas têm uma funcionalidade. O coração tem suas características, mas o coração precisa de uma série de outras coisas. É do mesmo jeito aqui. Para você entender tudo isso aqui, você não consegue de forma isolada, mas ao mesmo tempo cada assunto requer uma série de conhecimento. E aí é que está. Quando nós estamos estudando, geralmente quando a gente compra um curso, a gente estuda como? A gente estuda um assunto, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, até que a gente chega no assunto final, para finalmente a gente desenvolver aquele projeto. Quando você compra, por exemplo, um curso, né, geralmente você tem um sentimento que te atrapalha, que é a ansiedade. De tal forma que, quando você estuda um primeiro assunto, você pega só aquilo que te interessa, porque na verdade você quer chegar no último assunto porque você quer desenvolver. Acontece que daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, vão acontecendo coisas que vão tirando a sua atenção e você meio que não consegue lembrar o que você estudou aqui, porque você está focado em fazer uma aplicação, um sistema, um controle de estoque, uma locadora, uma loja virtual, não importa. E sem falar que cada assunto requer muito conhecimento, beleza? Então, tenha isso em mente, tá? E para você poder entender como que se faz um sistema, você precisa de muito conhecimento, tá? Como é que funciona o processo de aprendizado? O processo de aprendizado, pessoal, funciona mais ou menos assim. Quando nós temos um conhecimento novo, imagina que você nunca estudou programação. De repente você se depara com um conhecimento novo. Programação não é um assunto muito simples, não é um assunto comum. É um assunto que vai requerer de você muito raciocínio. Quando nós nos deparamos com um assunto novo, tudo é muito difícil. Por quê? Porque nosso cérebro não possui conexão, nosso cérebro não tem padrão, nosso cérebro funciona com padrão. Então, quando você estuda um conhecimento novo, fica tudo muito difícil. Então, se você não tiver uma metodologia, algo que vai fazer tornar aquele conhecimento na sua mente, você vai esquecer. Olha uma estatística aqui, ó. Quando você vai estudar um assunto novo, a sua memória de curto prazo acontece da seguinte forma. No início, quando você começa a estudar alguma coisa, você tem zero conhecimento daquilo. Então, sua mente tem zero conhecimento. Quando você
no final do assunto, quando você termina de estudar aquele assunto, a sua mente é como se ela tivesse 100% daquele conhecimento. E aí, você lembra que quando você está estudando alguma coisa, você tem aquela sensação que entendeu? A tua mente fala, poxa, consegui entender. Então, beleza, o Jair explicou legal, não sei quem explicou legal, consegui entender. Só que acontece o seguinte, no dia seguinte, se você não fizer nada com aquele conhecimento, 20%, você vai reter apenas 20% daquilo que você estudou. Agora você imagina você fazendo um encadeamento de conteúdo, de conhecimentos que você não tem. Quanto que você não perde? E olha que interessante, se você não fizer nada com esses 20% que você reteve, ao final de 30 dias, é como se você nunca tivesse ouvido falar daquele assunto. Ou seja, você simplesmente esquece tudo. Sabe aquela sensação? Você fez um curso, você estudou, e agora você imagina, puxa, eu não consegui, parece que eu não aprendi nada. Mas quando eu estava estudando, eu estava entendendo. Exatamente, porque sua mente, ela precisa fixar. Então, quando você estuda, faz um encadeamento de assunto, assunto 1, assunto 2, assunto 3, esses assuntos de programação, por exemplo, eles são muito complicados na sua cabeça. E se você não faz a retenção do assunto, o que acontece? Você simplesmente não aprende. Você faz alguma coisa, por um período você até que entende, mas depois você esquece. Para você se tornar um profissional, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa de uma base de conhecimento. O profissional ele se faz de uma base de conhecimento. Se você não tiver uma base de conhecimento, você não vai conseguir se tornar um profissional. Só que a base de conhecimento, ela não é suficiente. Você precisa de mais uma coisa, você precisa de experiência. Experiência naquele assunto. É essa experiência que vai fazer a liga do conhecimento novo com aquilo que você realmente precisa para se desenvolver profissionalmente. E é nesse ponto que o método Ágora vai fazer a diferença na sua vida. Nós vamos transformar, através de uma metodologia, de um método, um conhecimento que você não tem. Nós vamos transformar esse conhecimento de forma que você transforme. Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Eu vou perguntar para você, quanto é 5 vezes 5? Você precisar pensar, você vai me dizer 25. Mas se eu perguntar quanto é 15 vezes 9, você pode até saber, mas você pensa sobre aquilo. Então, por quê? Porque esse conhecimento, ele não existe na sua mente. Você precisa exercitar até que esse conhecimento vire memória, faça parte de você. O método Ágora, ele vai fazer exatamente isso. Nós vamos pegar um conhecimento que você não tem, que não existe, que não faz parte de você, e nós vamos fazer com que este conhecimento faça parte de você e você consiga dominar o assunto. E depois que você domina esse assunto, você consegue desenvolver qualquer coisa. É exatamente assim que vai funcionar o método Ágora. E eu vou te mostrar agora como que nós vamos conseguir fazer isso. Então, para a gente conseguir isso, nós organizamos a nossa estrutura de estudo em 3 plataformas. A primeira plataforma é a plataforma Campus. A segunda plataforma é a plataforma Sinapse e a terceira plataforma é a plataforma Biblioteca. Vamos imaginar, imagina você que você tivesse, ao adquirir o método Ágora, imagina que você entrasse numa faculdade. Então, o campus, você entende como se fosse a sala de aula. Na sala de aula, você tem o professor dando aula para você, passando conhecimentos novos, teorias, exercícios, né? A sala de aula. Depois, nós temos a plataforma Sinapse. A plataforma Sinapse, imagina ainda, é como se fosse um laboratório de estudo. E laboratório, geralmente você tem ferramentas para você praticar aquilo que você aprendeu em sala de aula. Então entenda mais ou menos dessa forma, essa analogia, como é que vai funcionar o seu aprendizado no método Ágora. E nós temos a biblioteca, que vai ser a biblioteca mesmo. É onde você vai encontrar recursos, né, para você acrescentar aquilo que você já sabe, que vai facilitar aí o seu aprendizado. Então, tenha em mente essas 3 plataformas e eu vou te mostrar como que essas 3 plataformas juntas vão tornar você um programador profissional. Bem, então vamos imaginar o seguinte, digamos que você esteja estudando, né, na forma normal, numa plataforma qualquer, e como é que funciona geralmente o processo que você estuda. Geralmente você faz assim, ó, digamos que você começou estudando MVC. Por quê? Digamos que esses sejam os conhecimentos que você precisa até você chegar na aplicação que você quer fazer. Geralmente funciona assim, você estuda um conteúdo, depois você passa para o outro conteúdo.
depois você passa para o outro, e assim sucessivamente até chegar no conteúdo que você quer, para finalmente você finalizar. Na nossa estrutura, no método Ágora, isso vai funcionar da seguinte forma: toda a parte teórica, toda a parte que você precisa de aula, de conteúdo, você vai estudar na plataforma Campus. E tudo isso, pessoal, já está organizado para você. Você não precisa se preocupar em ficar mudando de plataforma, não. É só pressionar o botão próximo, tudo já está ok para você dentro da nossa estrutura. Então, na plataforma Campus, por exemplo, você nunca ouviu falar de MVC. Lá na plataforma eu vou explicar o que é MVC, vou dar exemplo, vamos estudar a parte teórica. Só que você não passa diretamente para o curso de fundamentos de PHP. Por quê? Porque você precisa fixar esse assunto. O método Ágora, ele entende o seguinte: você não pode passar para um assunto sem você dominar o anterior. Então, por isso que em 3 meses você vai conseguir se tornar um programador. Por quê? Porque se você, por exemplo, domina esse assunto, quando você passar para esse, você não tem mais que ficar voltando para esse toda hora, você já dominou esse. Quando você chegou nesse, então, mesmo que você demore um certo tempo para você fixar qualquer um, mais uma vez fixado, esse conhecimento vai fazer parte de você. E aí você não precisa ficar naquele processo caranguejo. Você estuda um, volta dois, estuda e fica voltando. Quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes você estudou uma coisa e precisou voltar para poder lembrar do que você fez? Então, no método Agro, você vai ter estrutura que vai fazer com que você domine esse assunto. Então, antes de você passar, por exemplo, para o segundo assunto, nós vamos levar você para a plataforma Synapse. Lá na plataforma Synapse, você vai ter todos os recursos para dominar este assunto. Depois eu vou falar para você, vou mostrar para você isso aqui na prática. Entenda primeiro só como é que funciona o processo. E assim, depois que você terminou na plataforma Synapse, você volta para o campus e assim você fica fazendo, né, esse vai e vem, de forma que até você chegar na parte. Então, essa aqui é a parte da formação. Então, assim, nós vamos formar você, nós vamos mostrar para você, nós vamos colocar os conhecimentos na sua cabeça. Você lembra que eu disse para você que para você se tornar um profissional, você precisa ter uma base de conhecimento, e depois você precisa ter experiência para depois você se transformar em profissional? Isso trazendo para a parte da programação, a base de conhecimento serve exatamente para você saber como fazer as coisas. A experiência em relação à programação é como é que você vai aprender a raciocinar sobre um problema, como é que você vai entender as regras de negócio, como é que você vai aprender a se virar, a se tornar um programador. Então, é baseado nisso que o método Ágora funciona. Então, para isso, a primeira coisa que você precisa no processo de formação, que nós vamos formar você, na formação, nós vamos ter um conjunto de assuntos que eles são importantes e que em qualquer sistema você precisa desses conhecimentos. E esses assuntos, eles têm que estar na sua mente, tal como 2 mais 2. Então, quando eu pergunto para você 2 mais 2, você diz 4. Isso porque esse conhecimento está na sua mente. Então, se você entender esses assuntos que estão na tela ou alguns outros, você é capaz de desenvolver qualquer sistema. Porque aí, depois que você passa pela fase da base do conhecimento, você entra na segunda fase, que é a fase de quê? A fase do desenvolvimento, da experiência de programação. E para que a gente possa chegar nessa fase de experiência de programação, eu vou fazer junto com você vários sistemas e esses sistemas eu vou estar o tempo todo estimulando você a raciocinar sozinho. Então, primeiro eu te explico, eu faço com que você tenha a sua base de conhecimento. Com a base de conhecimento, agora eu vou te ensinar a pensar. E nesse momento, por exemplo, vamos desenvolver, por exemplo, um controle de estoque, é um exemplo. Vamos desenvolver um controle de estoque. Se você não tem conhecimento nenhum, você vai ter que primeiro ir atrás. O que é MVC? Como é que eu faço conexão com o banco? Que banco eu vou usar? Como é que eu vou organizar? Então, veja, tem um monte de coisa que você não sabe. Uma vez que você já tenha a base de conhecimento fixa na sua cabeça, você já parte da parte prática. Por exemplo, se eu já sei toda a estrutura, já sei o MVC, já sei trabalhar com essa primeira parte aqui, então agora eu vou focar em quê? Eu vou focar naquilo que realmente importa. E o que é que importa? Entender as regras de negócio de um controle de estoque, de um sistema de biblioteca, de um sistema de escola, não importa o sistema que vai vir. Qualquer sistema, ele tem o mesmo padrão. Então, se você foca exatamente em ter uma base de conhecimento, pode vir o sistema que for. Só que para você chegar nesse nível de, por exemplo, chegar e dizer assim, não importa qual sistema que for, você precisa de quê? De experiência.
E é aí que entra a segunda fase do método Ágora, onde nós vamos dar para você esta experiência. Eu vou mostrar agora para você, dentro da plataforma, como é que isso vai acontecer e depois eu vou te dar um roteiro de como é que eu vou fazer com que você saia do nível 0 até você desenvolver um projeto, um RP completo. E lembrando que toda essa estrutura, ela não é aquela estrutura onde você tem vários cursos para você fazer. O objetivo é que você consiga raciocinar sempre sozinho, você encontre as suas próprias soluções, você desenvolva o seu sistema. Toda a estrutura do método Ágora, toda a metodologia está organizada e focada para que você, ao final, consiga desenvolver todos os projetos. E aí depois você chega no nível de dizer o seguinte: qual projeto? Qualquer projeto. Então, quando você for desenvolver algum outro projeto, digamos, terminou o curso, e você vai desenvolver qualquer outro projeto, você não vai mais se preocupar em estrutura, você não vai mais se preocupar com essas coisas. Você vai focar exatamente em quê? Nas regras de negócio do projeto, que é isso que faz um programador, beleza? Então, vou mostrar agora para você, na prática, como que tudo isso aqui vai acontecer dentro da nossa plataforma de estudo.